As 21 lendas mexicanas mais populares. O México é um país rico em cultura e tradições, e as lendas de fazer parte dessa rica herança, como uma mistura de influência indígena espanhola e africana, o folclore mexicano conta como a variedade de histórias místicas que são passadas de geração em geração. Neste artigo vamos explorar as 24 lendas mexicanas mais populares, que envolve desde fantasma e bruxas, até criaturas místicas e seres sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério de magia, onde o real e o imaginário se misturou em narrativa de fascinante. Conheça as lendas folclóricas do México, mito e mistério da cultura mexicana. A história do corpo seco. Conheça a lenda do corpo que não se decompõe. Uma das lendas mais populares do México é a história do corpo seco, um copo que não se decompõe. De acordo com a lenda, o homem foi amaldiçoado e condenado a pagar eternamente esse poder descansar em paz. Diga a lenda que o copo seco é o homem que cometeu crimes terríveis em vidas e como punição foi condenado a não se decompor após a morte. Seu corpo permanece intacto, sem apodrecer mesmo após anos e ano passado. As pessoas que encontram o corpo seco relam sentir um arrepio na espinha e uma sensação de medo ao se deparar, e com ele dizem que seus olhos esvaziam, parece ser que quem observa se estiverem vivos. A pensar da lenda assustadora, muitos curiosos procuram pelo corpo seco, acreditando que encontrarão riquezas ou terão seus desejos realizados. Se encontrarem, no entanto, a maioria nunca retorna, alimentando ainda mais o mistério em torno dessa figura macabra. A lenda do copo seco é apenas uma das muitas histórias folclóricas do México que mistura o elemento e sobrenaturais e tradição em locais. Essas lendas fazem parte do imaginário popular e são passadas de geração em geração, mantendo viva a rica cultura mexicana. As 24 lendas mexicanas. As curta e lenda de mexicanas são anedotas folclóricas da tradição oral que são transmitidas de voz em voz e, portanto, não têm um autor específico. São histórias sobre eventos naturais ou sobrenaturais que nasceram em tempo e em lugar de reais, dando credibilidade às histórias. Eles costumam falar sobre milagres ou eventos históricos embelezados pelo Vox Populi. Dentro das lendas, o mito entra. Isso conta a história sobre deuses e faz parte da tradição religiosa ancestral das civilizações antigas. Por seu lado, a lenda em geral fala sobre evento e cotidiano que aconteciam com pessoas comuns. Ilha dos Bonecos, Xochimilco. Conhecer as lendas de um povo é conhecer em grande parte sua cultura, porque nas lendas podem ser observados interesses, o folclórios, valores ou até os medos do grupo de pessoas que os compartilham. No México, essa tradição vocal descende dos tempos pré-hispânicos. Naquela época, a história oral era o método preferido para compartilhar conhecimentos sobre a história e a origem de algumas tradições. Por outro lado, durante a era do jurídico, com a chegada do catolicismo, começou a tradição de lendas sobre milagres do fantasma da sepultura. Com o passar dos tempos, esse costume foi usado para espalhar misteriosos eventos diários, criando assim a lenda urbana, que também é compartilhada de alto-falante para alto-falante. A seguir, é apresentada uma lista de lendas mexicanas, segmentadas de acordo com sua origem histórica. Lista das lendas curtas mais conhecida do México: a Ilha dos Bonecos. No canal turístico de Xochimilco, na cidade do México, há um lugar completamente coberto por milhares de bonecas. O proprietário da área, Dom Julián, colocou-os por toda a ilha para espantar o espírito de uma garota que morreu afogada entre os lírios e o perseguiu à noite. Com o tempo, o local atraiu um grande número de visitantes que trouxeram a Dom Julián mais bonecas para proteção. Quando ficou mais velho, Dom Julián mais bonecas para proteção. Quando ficou mais velho, Dom Julián disse Sereia do Rio o visitava a tempo. Para levá-lo,
Quando o homem morreu de parada cardíaca, seu corpo foi encontrado pela água. Engomar. Eulália, uma enfermeira gentil e paciente, e trabalhava no Hospital Juarez na cidade do México, todos a reconheceram por sua boa atitude, seus cuidados, e suas roupas impecáveis e sempre bem passadas. No hospital ela se apaixonou por um médico com quem prometeu se casar, no entanto, ele nunca disse que estava noivo. Após a decepção, Eulália ficou doente, negligenciou seus pacientes e finalmente morreu. Milhares de pessoas que choram na vida alegaram ter sido tratadas pela enfermeira, que agora percorre o hospital como uma alma dolorida, cuidando dos pacientes que precisam. O charro preto. Diz a lenda que à noite próximo às aparece um homem vestido de charro montado em um belo cavalo preto. Se você é gentil com ele e ele pode acompanhá-la à pessoa casa, ele o deixará em paz e continuará seu caminho. No entanto, em uma ocasião Adela, uma jovem despreocupada, encontrou enquanto vagava para aliviar o ritmo, ela pediu ao homem que subisse no cavalo. O cavalo aumentou de tamanho e pegou fogo. O charro revelou sua identidade, era o diabo. Ao abrir os gritos da jovem, os vizinhos foram embora, mas não puderam fazer nada, e abriram queimar diante dos olhos. Ela agora era de propriedade do diabo, que a levou enquanto queimava. O chupa-cabra. Em meados dos anos 90, um grupo de camponeses mexicano entrou em pânico. À noite, uma criatura estranha atacava o gado, sugando o sangue de cabras e vacas. Todos os animais tinham as mesmas características, uma mordida no pescoço. O pânico foi tal que os biólogos americanos começaram uma investigação a esse respeito. Eles concluíram que não havia a espécie de animais com as características do suposto chupa-cabra e que provavelmente era um coiote. No entanto, existem centenas de fotografias e vídeos de estranha criatura que ainda não foram explicados. A fundador Tenochtitlan abandonou suas terras e iniciou uma enorme peregrinação confiada por Huitzilopochtli, sua principal divindade, em busca da terra prometida. Para saber que eles estavam no lugar certo, Huitzilopochtli lhes enviava um sinal, uma águia dourada em pé em um grande cacto comendo cobra. Vendo essa visão, os astecas começaram a construção da grande cidade, que seria chamada Tenochtitlan. Como prometera Huitzilopochtli, Área era generosa, pois sua água abundante lhes dava vantagens econômicas e até militares. O Império Azteca seria poderoso e dominaria grande parte da Mesoamérica. Atualmente, essa visão da águia no cacto está incorporada no escudo da banheira mexicana. A lenda dos vulcões. Popocatépetl, nos tempos do poderoso Império Aztecas, suas cidades vizinhas eram sujeitas a prestar homenagens. Os tlaxcalanos, grandes inimigos dos astecas, estavam fartos dessas situações e decidiram se levantar. Popocatépetl, um dos grandes guerreiros tlaxcaltecanos, decidiu pedir a mão de seu amado Ixtaccíhuatl, "We can get away". A linda filha de um grande chefe, o pai aceitou e, se ele voltasse vitorioso da batalha, o casamento aconteceria. Durante a ausência de Popocatépetl, um homem ciumento anunciou falsamente à senhora que sua amada havia morrido. Depois de alguns dias, Ixtaccíhuatl morreu de tristeza. Quando o guerreiro voltou vitorioso, ele foi recebido com as trágicas notícias. Para honrar sua memória, ele se juntara a 10 colinas e colocou sua amada no topo. Ele carregava uma lanterna com ele e aguardava para sempre. Esta lenda conta a origem dos vulcões Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, a mulher adormecida, que permaneceram juntos para sempre. Flor de Cempasúchil. A história de Xochitl e Huitzilin, dois jovens astecas apaixonados, começou desde a infância, quando ambos subiam as colinas e ofereciam flores e tonatiuh. O deus do sol, na idade, Huitzilin teve que cumprir seus deveres como guerreiro e deixar sua aldeia para lutar.
Infelizmente, o jovem morreu em batalha. Ao ouvir isso, Xochitl escalou uma montanha e implorou a Tonatiuh que permitisse que eles ficassem juntos. Então, o deus do sol lançou um raio para ela, transformando-a em uma linda flor de laranjeira brilhante. Huitzilin, na forma de um beija-flor, se aproximava para beijar Xochitl transformado em uma flor. Essa é a origem da flor cempasúchil, usada na tradição pré-hispânica para guiar os mortos ao mundo dos vivos. A Chorora. Talvez a lenda mexicana mais popular, ela fala de uma mestiça que teve 3 filhos com um importante cavalheiro espanhol fora do casamento. Depois de anos pedindo que ela formalizasse o relacionamento, a mulher sabia que o cavaleiro se juntaria a uma senhora espanhola de classe alta. Como vingança, a mestiça levou seus filhos ao rio para afogá-lo. Mais tarde, ela tirou a própria vida por culpa. Tua alma doía pelas ruas da cidade por toda a eternidade, gritando de tristeza por matar seus filhos. O Beco do Beijo. Na cidade de Guanajuato morava a nobre senhora Carmen, que se apaixonou pelo jovem Luiz. O pai de Carmen, homem violento, discordou desse amor e avisou sua filha para levar lá à Espanha. Fala-se casar com um homem rico. A dama da companhia alertou no início do que aconteceu. Dom Luiz, desesperado, comprou a casa em frente à de carga. Um beco estreito ligava a janela de ambas as casas. Lá fora, os amantes se reuniram para planejar uma folga, mas o pai de Carmen os descobriu e enfiou uma adaga no Pedro da filha. Enquanto a jovem morreu, Luiz só conseguiu beijar a mão dela da janela. O mulato de Córdoba. ABC. Durante o tempo de Inquisição. No estado de Vera Cruz, viveu um belo mulato. Como as outras mulheres a advertiram, por sua beleza, ela foi acusada de bruxaria, mas as autoridades cristãs não encontraram evidências contra ela. Pouco depois, o prefeito de Córdoba se apaixonou por ela, mas nunca foi retribuído. Enfurecido, ele acusou a mulher de fazer pacto com o diabo para fazê-lo se apaixonar. Devido às suas acusações anteriores, desta vez ela foi considerada culpada e sentenciada à estaca. Na noite anterior à sua execução, trancado em uma masmorra, ele pediu ao guarda um pedaço de carvão. Com isso, ele desenhou um barco grande. Impressionado, o guarda disse que ele parecia tão real que só precisava andar. Então o mulato entrou no navio e desapareceu. A árvore do vampiro. Quando a Nova Espanha ainda era território de aventura para os navegadores europeus, o inglês chegou à cidade de Belém, em Guadalajara. Após sua chegada, o homem estava reservado e solitário. Suspeitosamente, os animais começaram a morrer, e as crianças sem vida e sangrando apareceram. Uma noite, armados de coragem, os moradores procuraram a pessoa responsável pelos assassinatos. Grito saiu de uma cabana. O inglês havia mordido um camponês. A multidão o confrontou, enfiou uma estaca e empilhou dezenas de tijolos por cima. Diz a lenda que uma árvore brotou dos tijolos, graças à madeira da estaca. Os moradores dizem que se um galho é arrancado da árvore, ele sangra como as vítimas. A Rua dos Queimados. Durante o período colonial, uma família espanhola chegou à Nova Espanha. A filha do casamento, uma menina de 20 anos, atraiu imediatamente todos os homens ricos que queriam se casar com ela, mas foi com o nariz italiano que decidiu conquistá-lo. Todos os dias ela pousava embaixo da varanda, duelando com qualquer homem que a amasse. Toda de manhãs, aparecia corpos sem vida de trausentes inocentes, que usava passar pela janela. Preocupada por causa dessas mortes, a jovem decidiu desfigurar seu rosto. Ela colocou o rosto perto do carvão queimando, apagando assim todos os vestígios de sua beleza. Não é tanto. O marquês continua com sua proposta, porque garantiu que a amava por dentro. Movida, a jovem concordou em ser sua esposa.
Ela passou o resto da vida escondendo o rosto, com um véu preto. A Rua da Varanda era famosa em sua homenagem. Ônibus fantasma. Um ônibus viajava pela estrada que vai de Toluca a Estaban de La Sal, uma cidade mágica localizada ao sudoeste da cidade do México. Os passageiros estavam dormindo e o motorista tentou manter o controle dada a grande quantidade de chuva e a umidade da estrada. Ao atingir a altura das curvas de Calderón, os freios dos ônibus não reagiram e o carro voou através do barranco. Todos os passageiros morreram. Aqueles que não morreram como resultado do impacto morreram queimados pelas chamas. A lenda do ônibus fantasma refere-se a esse fato e indica que um ônibus muito antiquado geralmente passa por essa estrada, cheio de passageiros que não dizem uma palavra e estão bem vestidos. Segundo a lenda, esse ônibus para pedido de passageiro regulares. Quando os passageiros que ele pegou chega ao seu destino, o motorista pede que desçam sem olhar para trás. Dizem que quem vai descer a esse pedido ouvirá apenas o ônibus sair, embora não seja possível vê-lo novamente. Por outro lado, aqueles que ignoram pioram para trás. Apesar da solicitação do motorista, o cenário que eu ia passar dinheiro, verão será um ônibus cheio de corpos agredidos daqueles que morreram naquele ônibus e não será mais possível descer do ônibus. Hospital fantasmagórico. Esta lenda se refere a um antigo hospital que não existe mais e estava localizado em Morelia, no estado de Michoacán. Dizem que vários episódios cheios de dor e sofrimento ocorreram naquele hospital, e além da dica que todas as noites se ouvem grito das pessoas que morreram ali, ou que viveram, o desenvolvimento de uma doença. Na imaginação coletiva há informações sobre um caso específico relacionado a este hospital. Foi uma mulher que recebeu um transplante de rim lá. Felizmente o corpo da mulher rejeitou o rim, então ela perdeu a paciência e se jogou através de uma das janelas do hospital. Uma das histórias associadas a este hospital é que é possível ver essa mulher olhando pela janela, ano antes de ser lançada. Mão peluda. Dizem que no começo dos anos 1900, um homem com o sobrenome Horta morava em Puebla. Ele possuía uma montanha piedosa. As montanhas piedosas eram uma espécie de dinheiro arrecadado por meio de contribuições ou desconto feito a pessoas que fazia parte de uma organização para servir de apoio destinado ao uso de esposas e filhos, caso o homem morresse. Acontece que o Sr. Horta foi caracterizado por ser muito ganancioso e errado. Ele era muito desaprovado na cidade e muitas pessoas lhe desejavam coisa ruim. Havia um desejo comum proclamado por todos que passavam perto do estabelecimento e esperava que Deus cercasse sua mão. A lenda diz que eventualmente isso acontece uma vez que o Sr. Horta morreu, sua mão escureceu e ficou muito rígida. Uma superfície de cabelo cresceu nas costas e os anéis que ele sempre usava acabaram se unir na pele. Esta mão é o protagonista da lenda, pois pessoas diferentes jura ter visto uma mão peluda que sai do túmulo do Sr. Horta, sem estar presa a nenhum corpo, e se move em busca de quem prejudicar. Anel de Alba. Dona Alba era uma mulher rica cuja única falta era não ter filhos. Dizem que uma noite, quando ela tinha 80 anos, Alba sonhava muito claramente como ela iria morrer. Depois desse sonho, ela confiou ao padre de sua paróquia que, uma vez morta, ela seria responsável por distribuir sua abundância em herança entre as pessoas da cidade que ela morava. A senhora morreu e, enquanto a vigília e o enterro acontecia, um dos agentes funerários que movia o corpo ficou muito atraído por um anel grande que Alba estava usando. Depois de ter lá enterrado esse, dois coveiros foram ao cemitério e desenterraram a senhora Alba. Ao alcançá-la, perceberam que a mão de Alba estava fechada e o anel não podia ser removido. Sem escrúpulos, os agentes funerários cortaram o dedo de Alba onde estava o anel e foram embora. Quando estavam prestes a sair do cemitério, os dois ouviram um grito ensurdecedor.
Os religiosos da catedral. Conta a história enquadrada em um convento localizado em Damangão, o período em que ocorreu a intervenção da França no território mexicano. Dizem que uma freira que morava lá se apaixonou por um soldado francês. Os religiosos viram o soldado francês, mas nunca ousaram falar com ele nesse contexto. O exército mexicano apareceu que em busca à área e capturou o soldado francês. O mais dramático da história é que essa freira da janela viu como o soldado francês foi baleado. A lenda diz que isso foi tão ruim para os religiosos e que ele decidiu terminar sua vida jogando-se de uma janela do convento com vista para o pátio. Segundo a lenda, a silhueta desse religioso pode ser vista na torre do sino do convento hoje. O Balanço do Diabo. Esta lenda está localizada no município de Tecozaltla, localizada no estado de Hidalgo e muito próximo ao estado de Querétaro. Disse que para chegar à estrada principal da região, é necessário passar por uma estrada em que, segundo os moradores de Tecozaltla, sempre haja ruídos estranhos e chocante. Há uma anedota concreta relacionada a um evento que aconteceu nesta área. Acontece que dois jovens caminhavam à noite naquela estrada, tão temido pelo público em geral. Quando chegaram a algumas colinas, viram que havia um balanço entre eles, e um homem estava sentado nesse balanço balançando. Segundo a lenda, esse homem tinha uma aparência particular. Ele era muito magro e branco, e toda vez que balançava ele gritava terrivelmente, embora um sorriso estivesse congelado em seu rosto. Os jovens estavam prestes a fugir quando viram que atrás do homem uma figura fantasmagórica e negra apareceu e pegaram fogo. Eles foram completamente consumidos, porque sob o balanço as cinzas foram deixadas. A explicação dada pelo povo da cidade é que esse homem havia vendido a sua alma ao diabo. Muito tempo e que o diabo só esperava ter testemunhas para finalmente também levar o corpo do homem condenado. A maldição de João Manuel de Solórzano. O centro histórico da cidade do México é uma rua chamada República do Uruguai. Nesta rua há uma casa muito antiga, desde a época do vice-reinado que o México vivia. Dom João Manuel de Solórzano, um homem rico que saiu para sua esposa, morava naquela casa. Um dia ele soube que sua esposa o estava traindo com outro, que ele também era sobrinho. Essa notícia foi muito ruim, a repulsa. Dom João decidiu vender sua alma ao diabo. Pedido do diabo, que era Dom João, sairia com uma faca e mataria o primeiro que encontrasse. Segundo o diabo, esse homem seria sobrinho. Dom João, que nunca havia matado ninguém, o fez. No entanto, ficou aterrorizado ao descobrir que mataria não seu sobrinho, mas um estranho. Após esse crime, Dom João Manuel de Solórzano decidiu se enforcar com uma corda em um castiçal que tinha em casa, porque não podia com pesar e temido pelas consequências sociais e legais. A lenda diz que é possível ver Dom João pelas ruas do centro histórico da cidade do México, que procura seu sobrinho e pede ao diabo que honre a promessa que fez anos atrás. Caverna Macuitepeteu. Esta caverna está localizada na colina Macuitepeteu, localizada na cidade de Xalapa, no estado de Veracruz. Na base da colina existem várias cavernas, algumas mais profundas que outras. Há uma caverna em particular que chama a atenção devido à sua extensa profundidade. Dizem que dentro dela existem riquezas sem igual, mas elas só estão disponíveis uma vez por ano, e apenas para uma pessoa delas com muita urgência. Há uma anedota que nos diz que existia uma mulher de recursos limitados, cuja filha estava muito doente. A mulher havia perdido todo o seu dinheiro pagando médicos que, no final, não curaram a filha. Todas as economias da mulher foram perdidas, então ela não teve que se alimentar ou alimentar a filha, a quem carregava nos braços. Enquanto caminhava, a mulher viu um tono de brilhante dentro de uma das cavernas. Ela se aproximou por curiosidade e descobriu que havia muitos padrões de ouro espanhóis, moeda antiga. Diante de tanta riqueza, a mulher começou a coletar tudo o que podia. Como ela não
podia segurar sua filha, ela pegou os tesouros que cabia aí foi os braços, e foi deixá-lo em um lugar seguro. Leva-me a noite toda para ir e vir a mulher no dia seguinte e, quando chegou ao mesmo lugar, não encontrou a caverna ou a filha.